Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos que están ahí conectados. Los que, como siempre, se conectan un poquito más tarde, en fin. Yo sé que está en esa mañana con corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. El Señor tiene grandes cosas para su pueblo, amén. Bendigo esses amados que estão aí conectados, hermano Miguel, Jusiela, allá de Brasil, glória a Deus por sua vida. José Carlos Triveloni, Márcio Silva, aleluia, esses amados que estão aí conectados, que o Senhor bendiga suas vidas, amém. Que a glória do Senhor esteja presente nesta manhã em tu vida. En esta mañana, aquí en Costa Rica, en Brasil, son las 12 de meio-dia. En Brasil son meio-dia e 6 minutos. Aqui são 9 e 6. Amém? É o tempo favorável do Senhor. Amém? É o tempo preparado por Deus para falar a nosso coração. Assim que prepara tu espírito, tu alma, tu ânimo. Amém? Porque não é casualidade que você esteja conectado nesta manhã. Deus tem algo preparado para ti, como lo ha tenido também para mim, persona. Amém? Hermanos, meditando em la vida cristiana, em nossa vida cristiana, em nossa relação com Deus, nós aprendemos muito de las circunstâncias de nosso diário vivir. Amém? De las situações que enfrentamos, de lo que vivimos, de los errores que cometemos, de las caídas e que de las vezes que nos levantamos por situações que cometemos na vida. Eu meditava em Salmo 51, um salmo tremendo, escrito por Davi, e é um salmo que habla de arrependimento, verdade? Habla de arrependimento e em sua plegária, em sua oração, ele clama por purificação. Amém? Que tremendo, hermanos. Nós outros oramos, porque todo cristiano ora, ou bastante ou pouco, pero sempre ora, em seu momento está orando. E muitas vezes nossas orações, hermanos, estão direcionadas a nossas necessidades mais urgentes, verdade? Oramos por trabalho, oramos por restauração financeira, oramos por restauração em nossa saúde, se algum enfermo em la casa, oramos por enfim, por ministério, oramos por X razões, oramos. Pela oração de Davi, ele não está pedindo plata, riqueza, nem fama, todo isso ele lo tinha já. Ele está pedindo purificação, hermanos, que tremendo, que quantas vezes nós outros temos muita coisa, verdade? Hemos logrado muito, hemos alcançado posições, ou estamos em um processo de alcançar posições em distintas áreas de nossa vida, pero descuidamos nosso coração. Descuidamos nosso coração, hermanos, e muitas vezes não nos damos conta que erros que cometemos e que repetidamente vem acontecendo em nossas vidas não são meras casualidades, amém? Não são situações que se apresentou e me caí em tal coisa, não. São áreas de nossas vidas que estão aí guardadas, esperando a oportunidade, verdade? De sair e pregar uma mala passada a nós outros, amém? Quando vemos o caso de Davi com o pecado com a mulher que entrou em adultério com a mulher e se acostou com a mulher ajena, mandou matar o seu marido, enfim, toda aquela situação que nós outros conhecemos de 2 Samuel capítulo 11, verdade? Vemos, a gente diz, es que Davi quedou solo, tinha que ir para a guerra, em vez de ir para a guerra, decidiu permanecer em casa, verdade? E por aí alguém diz que estava em soledade, quizá estava deprimido, cansado de muitas guerras e batalhas, então se nesse dia decidiu quedar em casa, verdade? Por aí buscamos sempre alguma excusa, verdade, para esconder nosso pecado e nossas culpas. Pero, hermanos,
el que Davi haya cometido o pecado de adultério com aquela mulher, Betseba, não tinha nada a ver com a soledade, ou que em aquele momento estava sola na casa e inadvertidamente mirou a mulher e, uau, que linda. Não, irmãos. A Bíblia não diz, pero não é tão difícil nós outros entender que há quanto tempo, quizá, Davi observava aquela mulher banhando-se em sua casa. Hein? Quantas vezes a mirada de Davi se posicionou e escudrinhou o corpo e a beleza de aquela mulher, verdade? E no coração de Davi já havia uma predisposição de fazer o que isso. Ele estar solo na casa, ele não haver ido à guerra quando tinha que haver ido, ou sentir-se deprimido, ou buscando algo para alegrar aquele dia dele de tristeza. Isso foi apenas contingência, amém? Isso propiciou o momento do pecado, mas não era a causa principal do pecado de Davi, verdade? Porque, aunque estivesse em meio à multidão, o coração estava contaminado com o pecado, verdade? E tinha a maldade, a iniquidade estava, já havia uma predisposição. Me imagino eu que ele observava essa mulher por muito tempo, e já quando decide fazer o que é isso, já o pensamento havia passado por la mente dele muitas vezes, verdade? Nós outros, quando cometemos alguma coisa, por aí, me escorreguei e me caí. Não, já havia caído em pensamento, verdade? O pecado, quando se materializa em nossas vidas, ele passa primeiro por nosso coração, ele já está aí. Amém? Em nossa mente, já há a disposição de fazer o que hicimos. Apenas vamos madurando a ideia, vamos pensando, vamos projetando, vamos vendo qual a melhor forma para não escandalizar, para não causar situações, entende? Pero já há a disposição. Então, se Davi começou a cair nesse pecado, em la mente, quando chega a materializar a situação, já ele havia estado contaminado por muito tempo em seu coração. Pero, enfim, chega o trato de Deus, o arrependimento, ele se arrepende realmente, e escreve esse salmo, e o Salmo 32 também habla, é o Salmo do Perdão, conhecido como o Salmo do Perdão. E eu quero ler algumas coisas aqui, irmãos, que sabe usted nessa manhã, ao igual que eu, verdade? Temos certas debilidades em nossa mente, em nosso coração, amém? E pensamos, não, eu jamais me vou cair nisso, eu sou forte. Por aí podemos dizer, eu sou obreiro da casa do Senhor, he tenido grandes experiências com Deus, sou obreiro, sou pastor, sou diácono, sou profeta, cuesta que me vou cair nisso. É bem possível que tu não caigas em isso, pero não é dizer que não há uma predisposição dentro de ti, amém? E devemos tratar de ir eliminando essas coisas, porque não podemos andar como quem na corda floja, me entende, irmãos? Em português, a corda bamba, sabe? De andar aí equilibrando, me caigo, não me caigo, não. Bueno é andar reto, bueno é andar em rectitude, bueno é ter equilíbrio emocional, espiritual, moral, amém? Bueno é não ser afetado sequer em los pensamentos por essas coisas. Então, se devemos buscar limpiar nosso coração para que essas coisas não estejam aí martilhando em nossa mente e madurando algo que mais tarde pode projetar-se e pode transformar-se em um grande pecado e entristecer o coração de Deus, verdade? Então, Davi escreve e disse ele, tem piedade de mim. Ele já empieza escrevendo, irmãos, mostrando a nós outros uma humilhação, está humilhado delante de Deus, amém? Ele se dá conta de seu pecado, não apenas ele haver acostado com a mulher, haver mandado matar seu marido e mentido e todo o demás, pero por lo que ele tinha dentro, amém? A humilhação de ele tem um doble propósito, humilhando-se por haver pecado, por haver cometido o adultério, o assassinato de marido e da mulher, pero também por lo que ele tinha dentro, que todavia estava, amém? Esse era um pecado, quizá de los muitos que Davi poderia cometer a futuro, pero está pedindo para que Deus purifique seu coração, limpe seu coração, para que isso não volver a suceder, amém? Então,
Nós outros cometemos errores e clamamos a Deus que Deus nos perdone, que Deus nos livre da consequência, verdade? Da disciplina, do dolor que causa o pecado. Pero a oração deve ser direcionada em que Deus limpe o coração. Porque podemos levantar-nos dessa caída e mais tarde cair em lo mesmo, que está em algo pior, verdade? Então, se aquela mulher que estava em pecado, o Senhor disse a ela: vete e não peques mais, verdade? Então, se você has aprendido boa hora, já basta, verdade? Então, se Davi disse: tem piedade de mim, amém? Ó Deus, conforme a tua misericórdia, conforme a multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava-me mais e mais de minha maldade, limpia-me de meu pecado. Será que esse pecado que ele está aqui pedindo que Deus o limpe, o lave, será que é apenas aquele pecado de haver cometido adultério com Betseba? Ou há outras coisas dentro dele, por os quais ele está pedindo ao Senhor? Evidentemente que sim. Amém? Porque ele sabia que o que ele havia feito com aquela mulher era consequência de lo que ele tinha em abundância em seu coração. E já sabia que Deus já lhe havia perdonado por este pecado. Pero havia outras coisas dentro que tarde ou temprano podiam fazê-lo cair outra vez. Então você está pedindo: Senhor, lava-me mais e mais de minha maldade, limpia-me de meu pecado, porque eu reconozco mis rebeliones. Aleluia, irmãos, que tremendo é quando nós outros entramos em um processo de humilhação delante de Deus. Amém, pastor Gustavo Cruz, aí em México, lo disse o apóstolo Santiago. Amém, glória a Deus. Amém. Que bueno, hermanos, é quando nós outros nos humilhamos delante do Senhor, e esse processo de humilhação nos leva a reconhecer nossas debilidades. Amém? E isso é tremendo. Reconhecer que temos rebeliões, que temos pecados ocultos que estão aí, que quizá los maquiamos muito bem, nos escondemos, los disfrazamos muito bem, damos aquela aparência de piedade e de santidade, ponemos o título ministerial delante de nós outros: eu sou intocável, eu jamais, não, hasta juzgamos a outros que cometem coisas muitas vezes. Pero quando entramos em um processo de profunda humilhação delante de Deus, irmãos, nos damos conta que aquele dedo que apontamos a los demás, há um outro dedo apontando a nós outros. Amém? Não apenas um, há outros, são 4 dedos que apontam a nós outros quando acusamos a alguém. Amém? Por quê? Porque maior pecado temos nós outros. Amém? Então, se Davi está nesse processo de humilhação, se humilhou delante de Deus, repito, também por o pecado que cometeu com Betseba, sim, pero mais que todo, por reconhecer que havia outras coisas que são piores dentro dele, que aí estavam, e que tarde ou temprano podiam ocasionar pecados terríveis delante de Deus. Então ele disse: porque eu reconozco mis rebeliones e mi pecado está sempre delante de mim. Uau, aleluia, irmãos. Dormia com o pecado delante de si, despertava e aí estava o pecado. Sabe quando cometemos errores e nossa mente passa dia com dia acusando, hablando e recordando-nos, e queremos borrar aquilo e queremos olvidar, e a mente sigue plim, plim, sabe? É mais ou menos assim, irmãos. Sem contar a atividade do diabo que te restregue na cara o pecado que existe. Pero la mente de uma consciência pesada, verdade? Então se disse Davi: e mi pecado está sempre delante de mim. Ou seja, por mais que Davi obtivera grandes logros, grandes vitórias em sua vida, esta marca aí estaria, irmãos. Amém? Deus o havia perdonado, Deus o havia restaurado, como o restaurou. Deus não lhe quitou a corona, ele se humilhou delante de Deus e Deus seguiu seu propósito com ele. Amém? Tratou com ele, evidentemente, lo pôs em uma disciplina muito forte, e essa disciplina se estendeu aún para a família de Davi, os filhos de Davi, a generação que saiu de Davi,
enfrentou problemas de pecado, do mesmo pecado e de outros pecados mais. Aí se meteu adultério, fornicação, violência na família de Davi, incesto sucedeu na família de Davi. Todo isso, hermanos, foi uma abertura, uma brecha que se abriu na família dele, se viu contaminada por um montão de situações, verdade? Eliú se levanta contra ele, enfim, família dividida, toda sorte de coisas sucedeu. Amém? Então, Deus lo perdonou e lo restaurou, ele personalmente sim, pero a marca estava, não é como borrar uma marca que quedou aí. É como se ter uma herida muito grande, muito forte em tu corpo, a cicatriz aí permanece. Eu tenho cicatrizes de acidentes de moto e aqui estão. Pode viver 100, 120 anos, a cicatriz pode mover-se de lugar, pero aí vai estar, recordando-me que um dia me caí de la moto. Amém? E assim é o pecado, irmãos. É o pecado. Deus borra nossas rebeliões, perdona nosso pecado, nos restaura delante de Ele, sigue seu propósito de acordo com nossa humilhação. Amém? Ele vai seguir seu propósito quando nos humilhamos com Ele. Muito bem. Pero a marca quedou aí. E esta marca permanece para que nos demos conta de onde nos sacou o Senhor. E qual o nível e a magnitude do perdão que Ele estendeu a nós outros, para que nós nos mantivéssemos de pé, aún depois de haver pecado. Então se disse, contra ti solo he pecado, e he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo em tu palavra, e tenido por puro em tu juízo. Aleluia. Disse, e aqui em maldade he sido formado, e em pecado me concibió mi madre. Muita gente não sabe, pero Davi, hermanos, era um hijo, como vou dizer, não era hijo legítimo de la esposa de Isaí, seu padre, verdade? Seu padre seguramente tinha sua esposa, pero Davi era hijo de uma outra mulher, de uma relação que tuvo Isaí, seu padre, com outra mulher. Por isso disse Davi, e aqui em maldade he sido formado. Davi sofreu, a palavra que se utiliza hoje, verdade? Bullying em meio a seus irmãos, persecução por seus irmãos. Quando vemos o assunto de Davi com Goliat, como receberam seus irmãos a Davi, verdade? Isso era um reflexo de lo que sucedia dentro de casa. Davi vivia à margem de la família, verdade? Ou seja, é como se estivesse arrimado. Era um filho que não era de la família, si não era hermano legítimo de seus irmãos, apenas por parte de padre, não por parte de madre. Então, Davi sofreu todo tipo de rechaço desde sua niñez, verdade? A história de Davi é tremenda, se você estuda a história dele, verdade? A mamã dele não era a mesma de los hermanos dele. E ele disse, e aqui em maldade he sido formado, e em pecado me concibió mi madre. Naquele entonces, com Davi, esse tipo de situação, o padre quedava com o hijo, verdade? E a história é tremenda, por a cultura do povo de Israel, e Davi está aí. Então ele era rechaçado por los hermanos, perseguido por seus hermanos, não tinha o mesmo trato que os hermanos tinham na família, cuidava de las ovejas de seu padre, era a tarefa mais denigrante para um ser humano naquele entonces, ser pastor de ovejas, verdade? Seus hermanos eram soldados do exército de Saul, eram os grandes, pero Davi, esse hijo aí, esse chiquito cuida das ovejas, ou seja, há seu trabalho mais denigrante, mais sucio que nada lo quer ser. Lo que lhe tocava a Davi era esse. Então, se Davi, em seu rechaço, em meio à família, na sociedade, ele aprendeu a agarrar-se, a pegar-se a Deus e a buscar de Deus. E Deus lhe hizo dele um grande adorador, um grande guerreiro, verdade? Porque combatia os animais que queriam, né, atacar as ovelhas de seu padre, leões e osos e todo o demais. Aprendeu de la guerra, aprendeu de dependência de Deus, todo isso ele aprendeu. Ou seja, se escondeu em Deus em meio a sua soledade. Agora está ele aqui, verdade? Reconhecendo seu pecado, reconhecendo que em maldade havia sido formado, ou seja, ele foi engendrado no ventre de sua mamã por um pecado de fornicação, verdade? Isso é.
né? E em pecado me concibió mi madre. E aqui tu amas la verdade em lo íntimo, e em lo secreto me has hecho compreender sabedoria. Aleluia. Deus é santo. Amém, igreja? Disse ele: purifica-me com hisopo e serei límpio. Lava-me e serei mais branco que a neve. Aleluia. Essa petição devemos fazê-lo diariamente ao Senhor, irmãos. Como disse, nós outros oramos por restauração financeira, por saúde, por emprego. Oramos por restauração da família. Enfim, de todo oramos por ministério. Oramos por um sinfim de coisas. Pero a vezes nos olvidamos de orar por nossa condição íntima, por nosso coração, por nossos pensamentos, porque os pensamentos se repetem muitas vezes em nossa mente, estão madurando, estão projetando algo que a futuro pode ser como uma trampa a nós outros. Repito, Davi não caiu em adultério com aquela mulher porque estava em soledade, porque estava deprimido, ou porque estava aí de bago, aí não tem nada que fazer. Não, irmão. Já a mente dele já havia projetado isso, já havia predisposição, já havia iniquidade, já havia maldade em seu coração, já havia o desejo por aquela mulher. Seguramente quanto tempo ele passava mirando, observando aquela mulher, irmãos. Ou seja, entendo eu que a ventana dele não era a ventana do quarto dele de dormir, que estava mirando a mulher, evidentemente que não. Seguro que ele teve que se trasladar a um outro cômodo do palácio, a um outro lugar, buscar apartar-se para que nadie o viera, para que pudesse estar aí observando solo, sem que nadie se dera conta. Ou seja, ele hizo um esforço, se é que podemos dizer assim, para meter-se no pecado. Então, quando a iniquidade vai tomando corpo, vai crescendo dentro de nós outros e não a eliminamos, não pedimos que Deus nos purifique, este pecado, essa iniquidade, esse desejo que temos dentro, vai sempre procurar e buscar a forma de poner-nos delante do pecado. Davi, seguramente que não estava em seu quarto, seguramente que não. Ele teve que sair do seu quarto, buscar alguma sala que estava vazia, ou lugar onde não havia nada, onde uma ventana era diretamente a ventana da casa de Betseba, enfim, algo ele teve que fazer. Está entendendo, irmãos? Então, muitas vezes nós outros caímos em situações e não nos damos conta que não foi por casualidade, não foi porque se me apresentou a oportunidade e me caí. Não, já tu tenias dentro, já havia uma projeção, já havia um pensamento, já havia um desejo, amém? Quizá quantos tempos has estado pensando coisas e os pensamentos, a tendência é que se materializem. Não sempre, pero a vez, sucede de materializar-se os pensamentos, verdade? Então, disse ele: purifica-me com hisopo e serei límpio. Ou seja, ele pede ao Senhor purificação, lava-me e serei mais branco que a neve. Aleluia, irmãos. Davi, irmãos, nesse processo de humilhação delante de Deus, ele disse ao versículo 10: creia em mim, ó Deus, um coração límpio e renueva um espírito recto dentro de mim. Aleluia. Sabia ele que seu coração não era límpio. Ele está pedindo que o Senhor criara um coração límpio. Amém? E que renovara um espírito recto dentro dele. Amém? Ou seja, ele sabia, irmão, de suas debilidades, ele reconhecia suas debilidades. Pero esse reconhecimento não vino antes, senão depois de haver pecado. Amém? Que tremendo é quando reconhecemos nossas debilidades antes que essas debilidades nos peguem, nos passem uma zancadilha, irmãos. Amém? Lo bueno é que oremos, que busquemos de Deus, que rasguemos nosso coração diariamente. Verdade? Oremos por nossas necessidades, sim, pero mais que todo, oremos por nossa condição íntima, por nosso coração, por as coisas que não estão à luz, que não estão expostas, que nadie se dá conta, pero que Deus sabe que temos dentro. Amém? Glória a Deus. E esta oração a temos que fazer diariamente. Senhor, há pecados ocultos que temos dentro, há pensamentos, há desejos que levamos em nossa mente, que nadie se dá conta, que lo disfrazamos muito bem, que damos aquele ar de santidade, piedade, pero por dentro estamos carregando e levando coisas aí
que mais tarde, se não las eliminamos, pode causar um problema grande em nossas vidas. E Davi, depois de haver pecado e depois de haver sido tratado duramente por Deus, ele pede ao Senhor: purifica-me, limpa-me, lava-me com hisopo, enfim, haz algo, Senhor. Eu necessito que tu me hagas algo para que eu esteja verdadeiramente limpo, para que jamais venga a cometer coisas semelhantes. E está rasgando o coração delante de Deus, verdade? Ou seja, disse: não me eches de delante de mim e não quites de mim tu Santo Espírito. Vuelve o gozo de tu salvação e espírito noble me sustente. O medo dele era perder a salvação. Amém? Está entendendo, irmão? Ele sabia que por o pecado de Betseba e por tudo que ele havia cometido, já Deus lhe havia perdonado. Já Deus lhe havia perdonado, ele seguia com sua vida, mas ele sabia que aí havia outras coisas mais em seu coração, necessitadas de um trato de Deus, de um trabalhar de Deus, de uma purificação, que Deus lo lavara, lo limpiara, porque esse medo todavia de perder a salvação permanecia em ele. Por quê? Porque ele se conhecia. Amém? E você se conhece por dentro, sim ou não? Tu sabes de tus debilidades, tu sabes das coisas que te chamam a atenção, onde te direciona tu mirada muitas vezes, porque tu pensamento está lleno de coisas. Ou seja, atitudes que hacemos, que cometemos, hermanos, que temos aí, verdade? E que nadie se dá conta, pero nós outros sabemos que temos dentro essas coisas. E Deus lo sabe também. E Ele espera que nós outros nos humilhemos antes e não depois de haver pecado. Evidentemente que humilhação é humilhação. Se há arrependimento e quebrantamento delante de Deus, tu pode se humilhar antes do pecado ou depois do pecado, Deus vai aceitar. Isso não é o problema. E o problema é que nos humilhemos depois de haver pecado, quando poderíamos humilhar-nos antes de haver pecado. E o bom é que a humilhação venga antes. Não é necessário que caigamos em pecado para nos humilhar delante do Senhor. Amém? Pero Davi, enfim, tem a sua oportunidade de humilhar-se delante de Deus, e quizá esse pecado Deus lo permitiu, porque de outra forma Davi jamais iba a rasgar seu coração delante de Deus. Amém? As situações que passamos muitas vezes não é del agrado de Deus, pero Deus permite que passemos. Amém? Para que rasguemos nosso coração. De outra maneira, seguimos como se nada. Seguimos disfarçando nossos sentimentos, nossas emoções, verdade? Seguimos disfarçando nossos desejos mais íntimos e sucios e contaminados que levamos dentro. Como nada se dá conta, aí vamos, verdade? Então, se às vezes Deus permite, irmãos, uma caída, um tropeço ou um problema, que não seja uma caída, porque seja um problema que nos venga em cima, verdade? Para que entremos nesse processo de humilhação. E mientras nos humilhamos delante do Senhor, nós vamos dando conta que há outras coisas mais aí dentro necessitadas, que Deus estenda sua mão e nos livre delas. Porque pede ao Senhor purificação, que Deus lo lave, que Deus lo limpe, verdade? Ou seja, está pedindo, Senhor, restaura, eu quero um coração novo, verdade? Esse coração que tenho, bem, já me perdonou esse pecado, porque com esse coração, fatalmente eu vou volver a cair outra vez, mais tarde em outra coisa, ou quizá coisas piores. Davi reconhecia, irmãos, suas debilidades, e o medo era perder a salvação. Diz, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, e los pecadores se convertirão a ti. Aleluia, que tremendo, irmão, saber que uma vez restaurado, ele vai poder contar seu testemunho, vai poder ensinar e instruir a outros, para que não caguem em mesmo e para que se convertam. Amém? Glória a Deus. Deus está esperando que nos humilhemos delante de Ele, para que outros aprendam de nossa humilhação. Amém? Para que outros aprendam de nossa restauração. Glória a Deus. E o versículo 17 diz, o 15 diz, Senhor, abre mis lábios e publicará mi boca a tua alabança, porque não queres sacrifício, que eu lo daria, não queres holocausto. Los sacrifícios de Deus são espírito quebrantado, aleluia. Ao coração contrito e humilhado,
no despreciarás tú, oh Dios. Amém, hermanos? Deus não pede sacrifício, irmãos. Se não pedia sacrifício no tempo de Davi, verdade? Quanto mais no tempo de nós outros, que o sacrifício maior e o sacrifício aceitado uma sola vez foi de Jesus na cruz do Calvário. Que mais podemos fazer para convencer a Deus, hermano, que necessitamos de seu favor, senão a humilhação, senão o arrependimento? Não há nada. Por aí há um evangelho que se predica hoje em dia e que dinheiro e que daí se recebe aquele e as pessoas andam aí negociando, regateando com Deus, pero não têm o perdão de seus pecados por causa do dinheiro, ou por la posição, ou por lo que ele dá à igreja de diezmo, de ofrenda, de votos e pactos. Não. La relação, a condição de pecado e de iniquidade que temos dentro solamente é pagada com a sangue de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício aceitado por Deus. Esse é o único, irmãos. Não há outra coisa. E se Davi está dizendo que sacrifícios para Deus eram um espírito quebrantado e um coração humilhado, quanto mais nós outros. Verdade que sim? Que temos o testemunho de Cristo haver sido crucificado e ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que podemos fazer? Humilhar-nos, arrepentir-nos de nossos pecados, e mientras mais nos humilhamos delante de Deus, mais o Espírito Santo nos vai revelar coisas que temos dentro, que cargamos aí disfarçadamente e que mais tarde podem nos causar problemas. Amém? A Saul, certa vez, disse ao Senhor, através do profeta, que melhor era obedecer que sacrificar. Se acorda? E o Salmo 32, quero ler alguns versículos de Salmo 32, irmãos, antes de terminar. Salmo 32 é o Salmo, la dicha del perdão. Aleluia. Disse, bem-aventurado aquele cuja transgressão ha sido perdonada e coberto su pecado. Bem-aventurado el hombre a quem Jeová não culpa de iniquidade, em cujo espírito não há engano. Amém? Em espírito, seu espírito não há engano. Dice, hermanos, o versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aleluya. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Dice, hermanos, mientras callemos nuestro pecado, mientras disfrazamos nuestro pecado y las intenciones de nuestro corazón, hermanos, la disciplina del Señor viene, el peso de la justicia de Dios viene sobre nosotros, la rectitud y la palabra viene de parte de Deus sobre nós outros para confrontar-nos. Amém? Então se disse que Davi, mientras calhou, mientras disfarçou seu pecado, mientras viveu aí como se nada, de por si, eu não me cago em isso, eu não tenho esse problema, pero sí lo tenía, mientras callé, disse, se envelheceram mis huesos em mi gemir todo o dia. Amém? Vemos, hermanos, en ese tiempo mucha gente apartada de los caminos del Señor se distanciaron de la iglesia y algunos con la excusa del virus, porque no quiero contaminarme en la iglesia. Otros, por X razones, la gente se aparta de los caminos del Señor por X razones, amén. Uno porque o pastor le trató mal, porque ele habló duro. Outro porque os obreiros não simpatizam com os obreiros, que o diácono não lhe saludou, enfim. As excusas são as mesmas, se em Brasil, em Costa Rica, em México, não está o pastor Gustavo, ou em qualquer lugar, as excusas são as mesmas, amém? E por aí, certa vez, escutei uma pessoa dizendo que se iba da igreja porque queria ser livre. Oh, imagine-se você, que maior heresia que esta. Se iba da igreja porque queria se libertar outra vez. Que libertar queria fora da igreja, irmão? Libertar para pecar, libertar para hacer o que hacía antes, porque na igreja não podia hacerlo, verdade? E por aí um dia escutei um cantante que dizia que em suas composições já não ponia mais o nome de Jesus Cristo em suas composições, porque
E cada vez que em uma canção dele, o nome de Jesus Cristo estava aí, como que ahuyentava a gente, sua música não tinha um maior alcance, verdade? Ele queria que sua música tocara nas rádios seculares, verdade? Queria participar de espetáculos, de eventos seculares. E se a música dele está escrito Jesus Cristo, como que a gente lo rechazava. Então se ele disfarçava, verdade? Ponia maquiagem, e todavia lo hace, porque ele está vivo fazendo isso igual. E já não compõe mais seus nomes, suas canções, não põe mais Jesus Cristo em suas canções. Então se a gente, irmãos, pensa que maquiando, tergiversando, disfarçando o evangelho, a gente lo vai aceitar. E não lo vai aceitar, irmãos. Jesus é o Senhor, irmãos. Em o cielo, em o universo, em la tierra, em toda parte, Ele é o Senhor. Rei de reis e Senhor de senhores. Não temos que maquiar a mensagem, não temos que disfarçar o nome de Ele para que a gente lo aceite, para que a gente não nos rechace, não. E a gente anda assim, verdade? Essa pessoa que me dijo, eu queria sua liberdade outra vez, queria ser livre, por isso se iba de la igreja. Ou seja, que libertar vai ter uma pessoa fora de los caminos do Senhor, se vuelve a esclavizar outra vez no pecado. Es decir, então, que mientras estuve na igreja, nunca foi verdadeiramente livre. Amém? Porque diz a palavra que conocereis a verdade os hará livre. Se o Hijo los libertare, verdadeiramente sereis livre. Amém? Então, se a pessoa que sai da igreja, supostamente para recuperar sua liberdade, significa dizer que nunca foi livre. Sempre estuvo escravizado ao pecado e nunca passou por esse processo que passou Davi, de humilhar-se delante do Senhor e reconhecer suas rebeliões, a iniquidade que estava em ele, os pecados ocultos que estavam em ele. Amém? Mientras estamos nos caminhos do Senhor, hermanos, o Senhor nos cubre com sua sangue, com sua proteção e com sua graça. Amém? Pero não é um esconder e um guardar apenas para que sigamos como se nada, senão nos guarda, nos cubre, nos dá proteção apesar de lo que temos dentro, pero está esperando sempre que nos humilhemos e que nos desvencilhemos destas coisas. Quando vemos aí, irmãos, o livro de Efésios diz que devemos vestir-nos de um novo homem. Amém? Ou seja, todas essas coisas que estão escritas em Efésios, a mentira, a ira, o enojo, o adultério, a fornicação, são coisas que levamos dentro. Iniquidades que alguns têm, outros não. Uns mais, outros menos. Mas estão aí, como seres humanos, temos muita coisa dentro de nós. Então, quando vamos a Cristo, teremos que ir desvencilhando-nos desse roupagem. E incluso dessas coisas ocultas que temos, que nadie se dá conta. Amém? Então, que a gente diga que agora sou livre porque não estou mais na igreja. Ou seja, nunca se someteu e não queria someter-se, verdade? A viver bajo regulamentos, bajo as normas, bajo valores e princípios bíblicos, verdade? Então, me vou porque quero ser livre. Imagine-se os termos, que tonteira, verdade? Então, se disse aqui, mientras calhamos, mientras ocultamos, hermanos, essa situação vai estar dentro de nós outros, e tarde ou temprano esses pensamentos vão crescendo, vão avolumando-se dentro de nós outros, hasta tomar conta de nossas ações. Amém? Melhor, livre-se desses malos pensamentos, desses desejos carnais, amém? Para que o pecado não te atrape. Disse o versículo 5, mi pecado te declarei e não encobri minha iniquidade. É isso que Deus espera de nós outros, irmãos. Amém? Mi pecado te declarei, não encobri, não escondi mais. Rasguei meu coração delante de Deus e Senhor, tenho este pecado, tenho essa iniquidade, tenho essa situação que me persigue dia e noite, tenho esses pensamentos. Hermanos, talvez tu não tenhas valor de conversar com tu pastor, com tu líder, com o sacerdote de tua igreja, pero com Deus tu podes falar porque Ele conhece tu coração. Não tens que ter vergonha de dizer ao Senhor que eu tenho X situação. Ele sabe tu coração, pero Ele espera que tu te rasgue, que tu abra tu coração, que tu humilhes delante de Ele. Disse, confessaré mis transgressões a Jeová, e tu perdonaste a maldade de mi pecado. Amém?
Aquele que confessa seu pecado, irmãos, o Senhor lo livra. Amém? Guardar o pecado, guardar a iniquidade, vai causar problema. Amém? Bueno é quando confessamos, bueno é quando dizemos, Senhor, tenho essa debilidade e isto me incomoda. Aunque passemos por a situação que passou o apóstolo Paulo, verdade? De pedir que o Senhor lhe quitara o aguijón de la carne, por 3 vezes lhe pediu, e Deus disse, não, mi gracia te basta. Amém? Basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Amém? Não se sabe que aguijón era na carne de Paulo, que espina em la carne tinha Paulo, se era pecado, se era debilidade humana, se era iniquidade, se era transgressão, se era maldição generacional, hereditária que arrastrava da família. Um dia vamos a saber, amém? Pero era algo que lhe incomodava a ele. Claro que evidentemente Deus utilizava isso para mantê-lo humilde delante do Senhor, para que não se jactara, para que não se sentira o maior, o mais grande de todos, amém? Tinha um propósito, deu porquê Deus mantinha isto aí, claro que sim, para que ele fosse um homem humilde. Disse, versículo 6, por esto orará a ti todo santo em el tempo em que pueda ser hallado, aleluia. Certamente en la inundação de tus muitas águas não chegarão estas a él. Clama ao Senhor, e la inundação de las muitas águas, e o trato, e las turbulências, e las tormentas que vêm de parte de Deus a causa de nosso pecado, não nos alcançarão. Aleluia. Tu eres mi refúgio, disse Davi, me guardarás de la angústia, com cânticos de liberação me rodearás. Aleluia. Te harei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Sobre ti fijarei mis ojos. Não seas como o cavalo ou como o mulo sem entendimento, que han de ser sujetados com cabresto e com freno, porque senão não se acercam a ti. Amém? Que não seamos nós outros como os cavalos, amém, irmãos? Ou como os mulos, que solamente com cabresto são sujetados, verdade? Solamente por la força. Não seamos como os animais que têm que sofrer disciplinas e incluso castigos físicos, que não são bonitos de se falar, verdade? Pero sofrem por não entender, ou por sua rebelião, por sua rebeldia, por sua força, por não querer obedecer uma ordem, verdade? Pero são animais irracionais, amém? Agora, e nós outros, que temos consciência de nossa situação, de nosso pecado, e o Senhor disse, não seamos como o cavalo, ou como o mulo sem entendimento, que hão de ser sujetados com cabresto. Ao momento que nós outros detectamos iniquidade e problemas em nosso coração, devemos imediatamente buscar humilhar-nos delante do Senhor. Senhor, tenho X situação, me agradou aquele pecado, aquele que vi, me motivei em aquele, meu pensamento está aí me turbando a mente. Pida ao Senhor que te limpe, que te lave, que te purifique com hisopo se é necessário, para que não caigas em la tentação del pecado, porque la tentação vendrá. Amém? La tentação vendrá, irmãos. Amém? E o importante é que essa tentação não se converta em pecado. Amém? Quizá você ha estado apartado de los caminos do Senhor e quizá eche a culpa ao pastor, aos hermanos, aos obreiros, aos diáconos, enfim, eche a culpa ao vírus, verdade? Muita gente se excusa de muitas maneiras, pero quizá lo que te alejou de los caminos do Senhor são coisas que tu tenias dentro já e nunca trataste essas coisas, nunca te humilhaste delante do Senhor. Então, se facilmente nós outros dissemos, me vou de la igreja por X razão, pero não, as razões estão dentro de ti mesmo. São coisas que tu não has tratado, não has exposto delante do Senhor, não has rasgado tu coração delante do Senhor. Tanto és que te apartaste dos caminhos do Senhor e sigues pecando e sigues cometendo coisas que cometia no passado. É dizer que essas coisas todavia estavam dentro de ti e nunca foram postas delante do Senhor para que o Senhor te limpiara, para que o Senhor te livrara dessas coisas. Amém? Então, irmãos, não seamos como o cavalo e como os mulos, que devem ser sujetados à força. Que não seja necessária uma disciplina de Deus
para que rasguemos nosso coração delante de Ele. E o Senhor mira nosso coração e sabe de nossa condição. Se você, por alguma razão que quizá tu desconoces, te has apartado de los caminos do Senhor e te has escondido em frases já preparadas, em escusas, em coisas que dissemos que me vou de la casa ou me fui de la casa de Deus por isso e por aquilo, não. Escudrinha atentamente tu coração. Quizá dentro de ti mesmo estão as respostas. Amém? Quizá dentro de ti estão coisas que nunca foram tratadas, coisas que escondiste. Quizá has vivido um cristianismo ocultando coisas. Muita gente, hermano, estão em los altares, detrás de los púlpitos de las iglesias, ministrando a palavra, ministrando adoração e alabança, sirviendo em la casa do Senhor, estão aí com coisas dentro que não han sido entregadas ao Senhor, não han sido expostas en el altar de Deus. Então, é um peligro viver desta maneira, porque se isso não te causa, não te conduz ao pecado, porque por alguma razão tu logras ter certo temor, isto, tarde ou temprano, hermano, te vai causar problema em tu vida espiritual, porque o diabo se dá conta de tus atitudes, porque muita coisa que pensamos e carregamos dentro, a tendência é a exposição, é sair afuera, alguém se vai dar conta, os diabos se dão conta, os demônios, de muitas debilidades que temos. E nossa vida espiritual nunca será o 100% com Deus, sempre vamos andar a meias, andar em altos e baixos, entende? Não caímos em pecado, não nos apartamos da casa do Senhor, mas andamos em altos e baixos, me entende? Há pessoas que estão assim, andam em altos e baixos, estão calientes com o fogo do Espírito, servindo, ao rato já entra o desânimo, e a apatia, e a tristeza, e a unção como que se levar, ou seja, há coisas por tratar aí, que estão aí guardadas, escondidas. Disse Davi, mientras callé, mientras silenciei meu pecado, creí que podia seguir como se nada, que nada me ia passar, pero sim le passou, verdade? Então que não les passe a nós outros, amém? Quero orar por ti nesta manhã, quero orar por essas vidas que aqui estão. Samuel Sena e Jussiela Sena aí em Piauí, Deus los bendiga, los amo muito, vocês sabem que los amo muito. Hermano Miguel em Nandayuri, Pastor Gustavo Cruz aí em México, Deus lhe bendiga, amém, meu irmão, você, sua esposa, Deus bendiga, Márcio Silva, glória a Deus, em São Paulo, Hilda Dênia, Deus lhe bendiga, minha amada irmã, creio que está em Ricaral, não sei. Lili Madrid, penso eu que está aí por Upala, Alajuela. Jusimar Santana, bendições aí, creio que também está em o Nordeste. Lilian escreve aqui, Deus te bendiga, o Todo-Poderoso, te guarde e proteja e te use cada dia mais. Pido suas orações para que o Senhor me ajude a vender um terreno. Amém, minha irmã Lili? Que Deus ponga sua mão sobre essa situação e que pronto pode aparecer um comprador, alguém idôneo que pague o correto, amém? E que tu puedas sair dessa situação, amém? Glória a Deus, que esse terreno seja vendido para a glória e honra do Senhor e que você pueda glorificar ao Senhor com esse logro, amém? Jenny Salinas Álvares, bendições aí em São Paulo, de Nandayuri, amém? Senhor, oh Deus, graça, amado Deus, nesta manhã por esta palavra. Te bendigo, Senhor, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos ha ministrado ao coração. Te pedimos nessa manhã, conduz-nos, Senhor, nesse processo de humilhação, não humilhação depois de haver pecado, senão ajuda-nos a humilhar-nos antes de que algo nos passe, Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a rasgar nosso coração, a exponer nossas iniquidades, nossas culpas, lo que temos escondido, que nosso coração esteja aberto de par em par delante de Ti, Senhor, ó Deus, para que Tu, Senhor, como diz Tu palavra, escudrinha nosso coração, vê se há algo malo em nosso coração, e se há, Senhor, ó Deus, ajuda-nos e limpa-nos, purifica-nos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu sangue nos lave, nos purifique completamente,
para que essas situações e pensamentos, iniquidades e pecados ocultos que temos no coração não se conviertam em pecados, Senhor, ó Deus. Bendice tu pueblo nessa manhã, bendiga essas vidas, cada um tem suas petições, suas situações puestas delante de ti. Oro por tu serva Alejandra, Senhor, ó Deus, Ángela, allá em México, esposa de tu servo Gustavo. Oro por sanidade a tu hija, restauração a tu hija. Oro por pastor Renan, Senhor, Renan Giacomazzi, allá em São Paulo. Senhor, visita tu servo, graças por esse livramento que lhe diste. Foi um grande livramento que lhe disse a tu servo. Restaura-lo completamente em nome de Jesus, que seja restaurada a sua saúde. Em nome de Jesus, bendice sua esposa Cláudia. Amado Deus, bendice a igreja em Brasil, bendice a igreja em México, bendigo tu servo Gustavo aí em México, Senhor, ó Deus, visita tu servo com poder e glória, que esta palavra de sabedoria que lhe pones em sua boca a cada dia, siga, Senhor, ó Deus, convertindo corações e fazendo tua obra, hacia donde va a señal, Senhor, ó Deus, desta predicação que tu servo libera diariamente, Senhor, ó Deus, por las redes sociais. Bendigo todos os servos que estão aí conectados, os que se vão conectar e vão assistir esse vídeo mais tarde. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, limpia nosso coração, purifica nosso coração, amado Deus. Não queremos entristecer tu espírito, livra de la maldade, livra de nossas iniquidades, Senhor, ó Deus. Vem com tu proteção, com tu graça, com tu perdão e com a restauração que só tu puedes dar, Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, bendigo tu pueblo nessa manhã. Quero deixar-lhes, hermanos, uma canção para que vocês estejam deleitando-se nessa manhã em el Senhor. Amém? Que a glória do Senhor te visite nesta manhã. Glória a Deus. Que o Senhor te bendiga. Amém? Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre.